O sacrifício único e completo de Cristo, ensinado na Bíblia, passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Então eu queria agora dar para vocês, eu estou segurando aqui a Bíblia e eu trouxe também aqui o Catecismo da Igreja Romana. Esse aqui é uma edição típica do Vaticano, da Edições Loyola. O que é que ensina o Catecismo da Igreja? Vou começar aqui na página 381. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Então, o que é a doutrina de transubstanciação ensinada no Catecismo? Na hora da missa, o pão e o vinho usados pelo sacerdote não é símbolo. Ele se torna, por um milagre, eles se tornam o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Nessa teologia, o sacerdote tira a vida do Cristo mais uma vez e ele morre em toda a missa. Então, toda a missa não é que se celebra a morte de Cristo. O Cristo é morto novamente. E isto é uma blasfêmia. Por que uma blasfêmia? Porque a Bíblia ensina em Hebreus 9, 28 e em vários outros textos, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, quantas vezes Cristo se ofereceu pela humanidade? Uma única vez, diz a Bíblia. Ele morreu uma só morte, uma única vez. Mas a missa, a morte de Cristo torna-se repetitiva, porque em cada missa acontece o milagre da transubstanciação e Cristo é morto mais uma vez. Então é assim que a doutrina do santuário é atacada. Segundo ponto, a intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial, porque Ele é nosso advogado, foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero. Então, se Cristo está no santuário como nosso advogado hoje, como a Bíblia ensina, a Igreja Romana ensina que não. Que Cristo é sim mediador, mas não é o único. Você tem Maria, você tem os santos e o próprio clero romano, que até hoje é chamado de sacerdotes. Ou seja, eles estão tentando perpetuar o sacerdócio que a Bíblia apresentou no Antigo Testamento e que nós entendemos que teve o seu cumprimento na vinda de Cristo e no seu ministério. Olha o que diz o Catecismo, página 273. Finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso de vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aqui vem algumas perguntas. Quem disse que Virgem Maria ressuscitou? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está na Bíblia que ela foi levada para os céus? Aonde está na Bíblia que Deus a tornou Rainha do Universo? E aonde está na Bíblia que a partir de agora ela pode ser mediadora entre nós e Deus? Você está entendendo onde nós queremos chegar? A Bíblia não ensina isso, mas baseados na tradição da Igreja, que vai sendo construída por séculos, a Igreja começou a ensinar aquilo que é frontalmente contra o que a Bíblia ensina. Então, a Igreja Romana pensa assim, e aí criou-se a doutrina da confissão auricular. O que é essa doutrina? Você peca, você vai até o sacerdote,
pode até haver um consistório dentro da igreja, um confessionário, e lá você vai para confessar o seu pecado e o sacerdote vai dar perdão para você. Ora, isso é uma aberração, porque não existe a possibilidade de um ser humano perdoar o seu pecado. O que a palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo 2,5? Porquanto há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse único mediador que a palavra estabelece? Jesus Cristo. Você entende por que esse ensino de que o sacerdote tem poder de perdoar pecados, do que Maria ou os santos são mediadores, ele é contra a Bíblia? Há um outro texto muito forte aqui em Deuteronômio. Olha o que Deus diz para o povo de Israel em Deuteronômio 18. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, quando você tenta falar com Virgem Maria, tenta falar com Pedro, com Paulo, com quem quer que seja, amigo, à luz da Bíblia, isso é abominação. Por quê? Porque essas pessoas estão mortas. Não existe um relato bíblico, não existe um único texto na Bíblia que diga que essas pessoas estão vivas no céu, muito menos que são mediadores entre Deus e os homens. Então se construiu um ensino baseado na tradição. Mas a palavra é contrária a isso, porque a palavra apresenta Jesus como o único advogado e condena quem tenta falar com mortos. É por isso que isso é um ataque ao santuário e ao papel de Cristo lá como sacerdote. Iago. Pastor, quando Cristo foi crucificado, na cruz ele olha para Maria e João, né, que estava um do lado do outro, diz: João, essa aí é a tua mãe, e Maria, esse é o teu filho. Eu queria que você me explicasse essa passagem, porque eu acredito que muitos católicos, eles usam essa passagem para se referir a Maria como rainha ou como mãe de todos. Eu queria que você me explicasse, por favor. João foi o único discípulo que ficou com Cristo na hora da crucifixão. Os outros fugiram. E ali estava a mãe e João, discípulo amado, que era o mais novo dos 12. Quais são os significados dessas palavras? Maria, aí está João. Cuide dele até que eu venha. João, aí está sua mãe. Cuide dela até que eu venha. Ou seja, que eles se cuidassem. A Bíblia não dá mais detalhes, mas segundo documentos extra-bíblicos e a tradição religiosa, João teria levado Maria para a sua casa e cuidou dela até a morte dela. Então, o significado é este: cuidem um do outro até que eu venha. Jesus estava preocupado, antes de partir, deixar alguém para cuidar da sua mãe, bem como alguém para cuidar do discípulo mais novo, que foi o que estava presente na crucifixão. Esse é o significado. O que nós tentarmos passar disso já passa a ser ideia humana, conjectura humana. Um outro ponto: a guarda do sábado, do quarto mandamento da lei, guardada dentro da arca no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. Quem é que fez isso? A Igreja Romana. Olha o que ensina o Catecismo. Página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Isso é bíblico. A afirmação está corretíssima. Mas aí continua. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Espera aí, oitavo dia? Qual é o oitavo dia? Não existe um oitavo dia. Você tem um primeiro dia, você tem um sétimo e você tem um primeiro de novo, porque a semana só tem 7 dias. Mas acontece que começam a fazer um malabarismo textual para atribuir santidade a um dia que biblicamente não é santo. Então Jesus ressuscitou no domingo. Enquanto o primeiro dia, ele relembra a criação. Enquanto o oitavo significa uma nova criação, inaugurada pela ressurreição de Jesus. Jesus inaugurou uma nova criação com a ressurreição dele? Não.
O que diz Apocalipse é que a nova criação vai ser a restauração de todas as coisas quando ele voltar. E 1000 anos depois ainda que ele voltar. Aí continua o catecismo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor não é o sábado. Jesus não disse que ele é o Senhor do sábado. Então você percebe o que está fazendo o catecismo? Está começando a jogar no domingo uma santidade que ele não tem. E o único argumento que eles encontraram para transformá-lo num dia especial é porque nele Jesus ressuscitou. Mas até alguém aqui outro dia comentou algo interessante, né? Se a ressurreição é importante, por que não fazer da sexta-feira um dia santo, já que ele morreu? Não um único dia por ano se lembrar, mas todas as sextas-feiras. Assim como todo domingo buscam celebrar a ressurreição. Agora, quando a gente vai para esta carta apostólica, Dies Domini, que foi escrita pelo Papa João Paulo II, e eu tenho uma cópia dela aqui também, nessa carta apostólica que João Paulo II escreveu, na página 20, João Paulo escreveu assim: o título é Passagem do Sábado para o Domingo. Esse é o subtítulo da carta apostólica. E ele escreveu assim: por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definido, inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, pois nele se deu a ressurreição. Os cristãos assumiram como festivo? Se você vai para os anais da história, você vai descobrir que a igreja cristã primitiva, até o 3º século, continuava guardando o sábado. Só que lentamente, o domingo foi se insinuando dentro dos concílios e trazendo-se significado para ele cada vez maior. E quanto mais especial papel o domingo passou a desempenhar, o sábado foi sendo colocado de lado, cada vez mais de lado, em cada concílio ecumênico. Mas o que a Bíblia ensina para mim e para você? Olha, por exemplo, Lucas 23, só vou ler esse texto. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como a Bíblia chama o 6º dia? Dia da preparação, porque nele a gente se prepara para receber o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você quer uma coisa mais clara do que essa na Bíblia? As mulheres que acompanharam as seguidoras de Jesus, no sábado descansaram segundo o mandamento? Está aí. A Bíblia ensina o sábado. 4º ponto. A noção bíblica da mortalidade da alma foi suplantada pela teoria pagã de que a alma é imortal. Olha o que ensina o catecismo, na página 105. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. Como é que é? Cada alma espiritual, o que é alma espiritual? Não é produzida pelos pais? O que é o corpo então? Lembra que Gênesis 2,7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente? O homem é uma alma. Não existe esse conceito de alma espiritual. A pessoa é uma alma. Mas o catecismo continua. E é o quê? Imortal. Esta alma espiritual é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Ou seja, isso aqui não é Bíblia, isso é filosofia grega, dualismo platônico. Então o catecismo está se baseando num dualismo platônico para dizer que na morte a alma se separa do corpo e voltará a ele na ressurreição final. Bom, quando você vai para a Bíblia, você não descobre que nós temos uma alma que se separa do corpo na morte. A gente descobre que nós somos uma alma e descobre que essa alma é mortal. E o catecismo está dizendo que é imortal. Mas Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então você percebe como que o santuário está sendo atacado? É porque aquilo que o santuário ensinava
o catecismo está vindo contrariando. E esse é um verdadeiro ataque ao santuário.